Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição 13 do livro de João, baseado como texto básico, João, capítulo 5, versículo de 1 a 5, que vai falar sobre a nossa fé, a importância de vencer pela fé. Vamos ler a palavra de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus ensinamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, esta é a tua palavra, e baseado nas tuas palavras, meu Deus, estamos hoje aqui. Te pedimos em nome de Jesus, desvenda nossos olhos, para que possamos conhecer mais e mais sobre a maravilha de tua lei. E que tudo seja, Senhor, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. O que é que vence o mundo, irmãos, senão a nossa fé? Temos como um texto-chave 1 João 5,4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu comparo o cristão com um atleta. Todo cristão tem que ser um atleta. O atleta tem que ter vestes boas, adequadas para o exercício. O cristão também. O cristão, ele tem que ter uma alimentação adequada, como também o atleta tem que ter uma alimentação adequada. O cristão tem que ter cuidado com aquilo que come. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Tem que sempre se alimentar adequadamente. Uma refeição boa e saudável. Um atleta, ele tem que ter determinação naquilo que ele faz. O cristão também. Um atleta, ele tem que ter persistência. O cristão também tem que ser persistente naquilo que faz. Senão ele fica para trás. Lembra de Zaqueu publicano? Era uma multidão. Ele disse: não, eu vou correr adiante, vou subir naquele pé de árvore e vou ver Jesus. Tinha uma multidão, mas só Zaqueu foi visto. Porque Zaqueu foi como um atleta. Ele correu e buscou o foco, que é Cristo. E nós, cristãos, temos que pegar as ferramentas da palavra de Deus para ser um bom atleta de Cristo. E a primeira ferramenta é a fé. Sem fé, sabemos que é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, né? Primeiro. E que também seja galardeador daqueles que o buscam. É preciso ter fé, é preciso ter confiança. Em João capítulo 5, versículo 24, diz que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A primeira vitória de um atleta de Cristo é crer em Jesus Cristo, é ter fé. Porque a fé, irmãos, é que move montanha. Pela fé foi que Moisés conseguiu passar com o povo pelo Mar Vermelho. Pela fé, os nossos patriarcas, os antigos, conseguiram um bom testemunho diante de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, porque confiaram em Deus, porque tiveram fé em Deus. E essa fé foi que motivou. Um atleta, ele tem que ter firmeza, acreditar que ele vai vencer, acreditar que ele vai persistir naquilo. A mesma coisa é o cristão. O cristão, ele tem que seguir pela fé e confiar, sabendo que ele terá a vitória. Isso é uma marca boa do Espírito Santo, é a fé. Você saber que se você confiar, você crer em Deus, você vai alcançar a vitória. Ter fé em Deus, como disse: quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Essa é a primeira vitória de um atleta de Cristo. A segunda vitória é quando ele ama os irmãos. Lembra de Neemias? Neemias estava preso na fortaleza de Suzã.
Mas quando descobriu que seus irmãos estavam passando por dificuldade, na mesma hora ele orou a Deus, falou com Deus, e Deus deu a ele a esperança. Como? Deus pegou, usou ele era apenas um copeiro do rei, mas o rei percebeu que ele estava triste e disse: por que você está triste? Você não está doente? Aí ele disse: como eu não posso estar triste vendo meus irmãos sofrendo? O segundo motivo para você ser um vitorioso é você amar os seus irmãos e lembrar dele. Como diz o meu irmão Israel Ventura: ora por mim que eu oro por ti. E na mesma hora o rei perguntou: o que é que tu queres que eu faça? E a Bíblia diz que na mesma hora ele clamou ao Deus dos céus. E teve um ministério abençoadíssimo. De copeiro ele se tornou governador. O rei pegou ele, colocou naquela cidade que estava sendo destruída e colocou ele como governador, porque sabia que Neemias era um homem de confiança e tinha o desejo da melhora dos seus irmãos. É o segundo grande motivo. Quando você faz uma coisa com fé, confiando que a vitória vem de Deus. Somos vitoriosos quando guardamos a sua palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: nisto conhecemos que somos os filhos de Deus, se amarmos uns aos outros e guardarmos os seus ensinamentos. Quando guardamos a palavra de Deus e amamos, a Bíblia diz que Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra e a gente usa a palavra em favor dos nossos irmãos, Deus nos abençoa. A Bíblia diz que Neemias ele orava com a palavra. A palavra de Deus estava nos seus lábios. Ele orava com a palavra, ele usava a palavra, ele obedecia à palavra de Deus. E para sermos vitoriosos, primeira coisa, irmãos, é quando a gente guarda a palavra. Lembra de Josué? Deus disse para ele: medita nessa palavra, tão somente tem bom ânimo que tu farás esse povo pisar na terra prometida. Está em Josué 1:8. Temos que amar a Deus, temos que meditar nas suas palavras, confiando que Deus é quem nos dá a vitória. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Se você quer ser um atleta de Cristo bem sucedido, medita na palavra de Deus, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Porque na hora que precisar, você vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, porque a palavra de Deus é um instrumento. Está aqui um objeto valiosíssimo em nossas mãos, que serve para consolar, serve para confortar, serve para edificar e também instruir em justiça. O segundo é o amor. E o terceiro, irmãos? Qual é o terceiro tópico que eu devo usar como atleta de Cristo para ser um vitorioso? Que Deus nos deu essa terra, irmão, para a gente ser vitorioso. Mas para ser vitorioso, irmãos, temos que confiar nele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Temos que confiar em Cristo, temos que confiar na sua força. Terceiro, a obediência a Deus. Muitas vezes não alcançamos vitória por falta de obediência. Um atleta, irmãos, que quer ser vitorioso, ele tem que ser obediente às regras. Imagine um jogador que não segue as regras do jogo. Ele vai ser disciplinado, ele vai ser punido e vai ser expulso, é cartão vermelho para ele. Imagine um corredor que não segue na linha, ele vai ser desclassificado. Todo atleta ele tem que ter obediência às regras. Um atleta de Cristo ele tem que ser obediente à doutrina da igreja, à ordem que ele está seguindo. A obediência, irmão, ela é a chave da vitória. E a gente vê em vários personagens bíblicos que tiveram êxito na vida por causa da obediência. Ela é a chave da vitória. Um exemplo clássico está na vida de Moisés. Moisés teve um ministério abençoadíssimo
quando ele escutou a palavra de Deus, quando ele ouviu aquela sarça ardente, e ele obedeceu a Deus. No começo ele ficou triste, ficou com medo. Quem sou eu? Sou apenas um homem de língua torpe. Mas ele obedeceu. O importante, irmãos, é obedecer. A palavra de Deus diz: obedecer é melhor do que se sacrificar, irmãos. Quantas vezes a gente se sacrifica vindo ao culto, de domingo a domingo, mas não obedece a palavra de Deus? Tem que ser obediente. Não adianta você vir sem ser obediente. Tem que ser obediente às regras de Deus, à doutrina de Deus, ao mandamento de Deus. Moisés foi um homem obediente e teve um ministério abençoadíssimo. E Abraão? Deus disse: Abraão, segue teu caminho que eu te multiplicarei como grão de areia do mar. E ele seguiu. Foi um homem obediente. Chegou a ser chamado como pai da fé. Até hoje a gente conhece ele como pai da fé. E Jesus disse, Deus disse para ele: em ti será bendito todas as famílias da terra. Teve uma família abençoada, teve um ministério abençoado, até hoje, um negócio que já faz mais de 3.000 anos, Abraão teve aquele negócio com Deus, e até hoje eu estou falando o nome de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi obediente à palavra de Deus. A obediência, irmãos, ele transforma. A obediência faz com que a gente tenha vitória, irmãos. Um atleta obediente, um atleta de Cristo, ele vai ser vitorioso. E ele vai seguir rumo à soberana vocação de Deus. Não vai perder o foco. O alvo é Cristo. E aquela pessoa que está no caminho do Senhor, ele vai ter êxito. A família de Abraão foi toda abençoada. E Deus disse: em ti será bendita todas as famílias da terra. Não só Abraão, como aqueles que provieram deles. Todos eles. Deus, ele honra, irmão, e vela em fazer cumprir a sua palavra. E nós, como servos de Deus, temos que seguir isso bem a fundo, irmão, bem afinco mesmo, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como Deus falou com Josué. Outra pessoa na Bíblia que foi abençoadíssimo foi Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele deitado, Deus falou com ele, ele se levantou pensando que era o profeta Eli. Mas não, era Deus. Aí ele disse assim: quando ele falar, diga-me aqui. Aí ele falou: diga-me aqui, e Deus falou com ele. E ele se tornou um grande profeta. Por quê? Porque escutou a palavra de Deus. A palavra de Deus é edificante, irmãos. É edificante para você que quer vencer uma batalha. A palavra de Deus, ela é edificante para você que quer vencer ter uma vitória na vida. A palavra de Deus é edificante para você que quer seguir o foco. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando você dá ouvido às palavras de Deus, você não vai perder o foco. Para concluir essa mensagem maravilhosa, somos atletas de Cristo. Eu quero deixar para os irmãos um versículo abençoadíssimo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, se você quer ter vitória na vida, não se conforme, porque somos apenas passageiros neste mundo. Mas quero, irmãos, deixar esse versículo para vocês, para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Tenha uma ótima semana na paz de Deus.